E assim como nas últimas semanas, esta semana também tem sido bastante volátil para os preços do milho, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui na nossa B3, que hoje não está funcionando em função do feriado no estado de São Paulo, dia 9 de julho. Hoje é Revolução Constitucionalista, então a B3 não está funcionando, mas ainda assim a gente terminou a semana ontem com referências ali importantes. O mercado veio também contabilizando os prejuízos causados pelas geadas ali do comecinho de julho, finalzinho de junho, e são esses fatores que a gente vai entender de que forma eles vão começar a desenhar mais desse mercado de milho a partir de agora, conversando com o Anderson Galvão, analista de mercado da Celeris Consultoria, já conosco nesta tarde de sexta-feira. Anderson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, uma boa tarde a todos aí que nos assistem no Notícias Agrícolas. Obrigada. Anderson, de fato, tivemos uma semana aí interessante para a gente observar, principalmente quando a gente olha para o mercado brasileiro. A gente entende que segue essa sustentação para os preços do milho aqui no Brasil? Olha, o que a gente entende é o seguinte: sob qualquer perspectiva, o ano de 2021, ou seja, o remanescente desse ano, é um ano de estoque de milho bastante apertado, bastante ajustado. Primeiro, uma safra de verão que sofreu. Depois, uma safra de inverno, principalmente no sudeste, norte do Paraná e sudeste, São Paulo, MS, que sofreu muito com uma estiagem. E, por fim, uma geada forte semana passada, que seguramente reduz mais um pouco o potencial de produção da safra inverno 21. Então, em qualquer perspectiva, o mercado de milho daqui até a entrada da safra lá em janeiro, fevereiro de 22, é um mercado de milho bastante apertado, bastante enxuto do ponto de vista de disponibilidade de produto, né? Então, acho que isso é o nome do jogo daqui até o final do ano. E, consequência disso, esse estoque bastante apertado se reflete em volatilidade nas cotações do milho do mercado interno. E Anderson, quando a gente fala dessa baixa disponibilidade, a gente também não olha só para o mercado brasileiro, né? A gente olha para o cenário global. E aí eu queria que a gente fizesse, então, uma relação entre este quadro e a possibilidade que o Brasil tem de importar milho, como a gente tem as informações aqui de que já está começando a acontecer. Duas perguntas eu tenho para você. Isso tende a se intensificar? E número 2, dos fornecedores da onde a gente está trazendo esse milho importado, a competitividade desse produto frente ao milho brasileiro? Bom, acho que o primeiro ponto, e bastante relevante, é a gente entender o seguinte: não é no Brasil que está faltando milho, está faltando milho no mundo. Com base nos últimos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a gente calcula o estoque de milho desse ano, o estoque global de milho desse ano, suficiente para 89 dias de consumo. É a relação estoque-consumo mais baixa dos últimos anos. 2 anos atrás eram 120 dias de consumo. Então, no mundo inteiro, o estoque de milho está apertado. E, consequentemente, por mais que a gente tenha reduzido, eliminado tarifas de importação de milho fora do Mercosul e tudo mais, mesmo o milho importado chega caro ao porto brasileiro. E não basta chegar no porto brasileiro, o milho tem que desembarcar em Paranaguá, tem que desembarcar em Santos, tem que desembarcar em algum outro porto, subir num caminhão e chegar até a granja no interior do Brasil. Consequentemente, se eu olho hoje as cotações de milho em Chicago, para os próximos meses que tem contratos em aberto, mais os fechamentos de câmbio na B3, pelos próximos 12 meses, a paridade de milho importado posto oeste de Santa Catarina continua na casa de R$90 o saco. Ou seja, milho importado, por mais que ele vá apagar algum incêndio, ele não vai resolver, solucionar o problema da escassez de milho no Brasil nos próximos 6 meses. E quando a gente está falando posto oeste de Santa Catarina, por exemplo, R$90 por saca. Esse é um patamar, uma espécie de piso que o mercado de milho ainda sustenta, Anderson? A gente pode dizer isso? A gente tem nesses R$90 uma base importante ali para os preços? Eles não podem se distanciar muito disso justamente por conta dessa baixa disponibilidade? Olha, o que acontece, a gente vê da seguinte forma: conceitualmente falando, o preço do produto importado define meu teto de preços. O preço da paridade de exportação, seja lá em Sorriso, no Mato Grosso, seja em Rio Verde, Goiás,
ou Londrina, no Paraná, define o piso dos preços. Então, o mercado interno ele tende a trabalhar entre o teto de R$ 95 reais, que é o custo do milho importado, e o piso, que é o custo de exportar milho a partir das regiões produtoras, começando lá no Mato Grosso. Então, é nesse intervalo que a gente vê as cotações trabalhando. Dado a escassez de produto, a tendência é que os preços vão mais perto da paridade de importação do que da paridade de exportação. Anderson, a gente tinha o que se comenta até este momento é de que, apesar dessas perdas que foram registradas pela nossa segunda safra, que não são poucas, são extremamente agressivas, desde o plantio a gente já vem acumulando problemas para a safrinha de milho esse ano, ainda assim nós teríamos uma safrinha que seria suficiente para atender a nossa demanda interna e a exportação, mas a exportação bem reduzida. Com estas últimas geadas, esse cenário muda e se agrava demais ou não? A gente vai, de fato, conseguir atender uma exportação muito mais limitada do que estava inicialmente previsto, mas também atender adequadamente a demanda interna? Ou vai haver muita disputa por esse milho nesse segundo semestre de 2021? Olha, a gente tem uma situação muito curiosa nesse 2021. Nós perdemos, se a gente somar o que perdeu de safra verão e de safra inverno, nós perdemos uma safra verão inteira. No começo do ano agrícola 2021, lá no ano passado, nós chegamos a projetar aqui na consultoria uma safra de milho entre verão e inverno de 110 milhões de toneladas. Hoje, com a quebra que teve tanto no verão quanto no inverno, somando as duas safras, quiçá não dá umas 83 milhões de toneladas, ou seja, perdemos uma safra de verão inteira de milho. E, consequentemente, não teremos tanto milho. Também lá no começo do ano agrícola 2021, a gente chegou a projetar uma exportação de milho próxima de 40 milhões de toneladas. Eu não sei se a gente vai ter milho para exportar 20 milhões de toneladas, porque o mercado interno vai pagar mais que a exportação. Então, o nível, a dimensão da quebra de safra de milho em 21, na safra 2021, é uma quebra histórica. A gente está na pior seca aí, talvez, dos últimos 100 anos. Então, é uma quebra de milho histórica. E aí o que eu digo de curioso e assim, até bem preocupante dessa situação é que, mesmo com uma quebra de safra tão brutal igual a essa, num cenário de valorização do real nesse remanescente de 21, no final do ano, em reais, uma saca de milho pode estar mais barato, apesar de uma safra de verão inteira ter evaporado do mapa. E isso poderia vir, portanto, caso isso aconteça, ela venha a acontecer, este fato venha a se confirmar por conta da questão cambial. Meramente câmbio. Em dólar, o agricultor vai estar vendendo milho super caro, mas em reais, por conta da valorização do real, o preço do milho vai cair. Né? Então, se você pegar, por exemplo, no sul do Brasil mesmo, que as cotações beliscaram R$100 por saca, se a gente olhar hoje várias praças, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, as cotações estão entre R$80 e R$90. No Mato Grosso, que o milho também foi a 80 e poucos reais o saco, 85, tem praças no Mato Grosso já R$60 uma saca de milho. Então, esse é o ponto que seguramente deixa muito o produtor intrigado. Poxa, mas quebrou a safra. E ainda assim o preço vai cair em reais? Sim. Por conta do milho? Não. Por conta de taxa de câmbio. Entendi. E nesse momento, como você tem sentido o comportamento dos produtores diante desse cenário, Anderson? Porque o que mais a gente recebe de pergunta aqui no Notícias Agrícolas é justamente isso. O preço do milho vai continuar caindo? O preço do milho pode voltar a subir? Pode voltar aos patamares que já foram registrados ali há alguns meses? Quer dizer, agora a gente tem que colocar mais essa peça no quebra-cabeça e isso vai dar um sinal mais claro para o produtor de como vai ficar para ele a renda dele em reais. Isso é uma frase que eu já falei muito em eventos, em palestras e até mesmo em entrevistas. O agricultor, via de regra, ele toma decisão olhando o retrovisor e não os faróis do carro. Então, como ele viu ao ano passado que ele travou milho a 40 e o milho foi a R$90, ele travou soja a 80, R$90, a soja foi a R$180, nesse ano ele foi muito mais cauteloso, muito mais precavido nas fixações dos seus preços. E no nosso entendimento, como eu disse há pouco, mesmo num cenário de quebra de safra, mesmo com volatilidade de clima lá nos Estados Unidos,
contar com milho mais caro no segundo semestre ou mais para o final do ano é apostar, primeiro, de que o real vai voltar para 5,50, 5,60, 5,80, e o real para voltar nesses patamares é porque algo deu errado, ou porque é uma crise política, ou porque é uma crise econômica de grandes proporções, e isso não é bom para ninguém, ou nós vamos ter que apostar numa quebra de safra brutal nos Estados Unidos, que por enquanto, apesar das preocupações, isso ainda não está acontecendo. Teve estabilidade de clima, principalmente na porção noroeste do meio oeste americano, Dakota do Norte, Dakota do Sul, norte de Iowa. Sim, isso teve. Mas as chuvas que aconteceram lá na última semana foram suficientes para tirar $1 do milho e tirar $1 da soja. Mais de $1 no caso da soja. Então, apostar numa alta ou na recuperação das cotações do milho e mesmo da soja no Brasil é apostar que uma crise econômica vai trazer o real de novo a 5,80. Aparentemente isso não está no radar. É apostar que teremos uma quebra de safra nos Estados Unidos de proporção dramática igual a que aconteceu no Brasil. E isso ainda pode acontecer. Por quê? A produtividade nos Estados Unidos é definida agora, nós estamos em período de polinização, e, consequentemente, essas chuvas foram muito benéficas para as lavouras de milho nos Estados Unidos, e depois ali na primeira quinzena de agosto. Daqui até 15 de agosto, nós vamos ver montanha-russa em Chicago todo dia, limite de alta num dia, limite de baixa no outro, e fortes emoções. E é exatamente nesta volatilidade que a gente enxerga a oportunidade para o agricultor que ainda não travou preço de soja, que ainda não travou o preço de milho, que busque o famigerado preço médio. Por quê? Por mais que, em dólar, uma saca de milho ou uma saca de soja vai estar no recorde histórico aqui no Brasil, no final do dia nós vamos ao supermercado com notas de reais e não com notas de dólar. Exato. Daí a recomendação que eu tenho feito aqui dentro da casa para os clientes de travar receitas em dólar, porque a gente paga conta travar receitas em reais, porque nós pagamos conta no final do dia em reais. E ele, quando ele também trava os seus custos de produção, que serão inevitavelmente mais altos para essa nova safra 21-22, ele também, a maior parte dos produtores, salvo alguns estados, como Mato Grosso, por exemplo, né, Anderson, ele trava também em reais a sua compra de insumos, né, apesar deles terem esse lastro no dólar também. Exatamente. O importante é isso, é não estar com moedas cruzadas, custos em reais, receita em dólar, ou custo em dólar e receita em reais. Por isso que monitorar muito firmemente a relação de troca, sacas de soja ou sacas de milho, na minha opinião, em mais de 20 anos de estrada aí, a melhor forma do agricultor minimizar o risco e a volatilidade do mercado. Anderson, em linhas gerais, quando você fala dessa situação de olhar menos para o retrovisor e mais para os faróis do carro, você nos traz essa perspectiva de que os preços ainda vão trazer boas oportunidades para o produtor brasileiro, que precisa dar continuidade à sua comercialização, mesmo que ele não encontre os patamares historicamente altos que a gente registrou nos últimos meses. É isso que a gente pode entender nesse momento? Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse saldo da safra 2021 e principalmente a safra 21-22, embora com margens menores do que foi a safra 2021, a gente pode afirmar, é uma safra de rentabilidade excepcional. O que acontece? E se no ano que vem, lá em março de 22, o câmbio tiver a 4,30? Se o câmbio tiver a 4,30 lá no ano que vem, e essa possibilidade existe, um agricultor vai vender uma saca de milho no Mato Grosso a R$40. R$40 no Mato Grosso é um preço excepcional. Um agricultor vai vender uma safra de milho no Paraná a R$60. Quando a gente olha numa perspectiva histórica, é de uma rentabilidade excepcional. Então, acho que nem nós e nenhuma outra consultoria pode dizer que a safra 21-22 será uma safra ruim. Ela só não será uma safra com a rentabilidade extraordinária, excepcional, que a gente teve na safra 2021. Anderson, eu só queria complementar com essas informações de Chicago. Você citou a questão da volatilidade. Nesse momento, trata-se de um mercado meramente climático ou há outros fatores lá para o mercado internacional que a gente também tem que ficar de olho, monitorar, porque pode influenciar na formação dos nossos preços por aqui?
Acho que o principal componente nesse momento é o risco de clima nas lavouras norte-americanas. O segundo componente, e esse também está ativo, está bem atuante, é o comportamento do índice dólar. A gente fala muito pouco de índice dólar aqui no nosso dia a dia, mas índice dólar mede a força da moeda americana perante as demais economias do mundo. E, desde o ano passado, o índice dólar vem perdendo força perante o euro da Europa, o ien japonês e várias outras moedas mundo afora. Então, essas são duas forças que elas estão atuando e que influenciam decisivamente a formação do preço da soja, do milho, do algodão e de todas as outras commodities. Tá certo. Anderson, olha só, eu te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. Obrigada por aceitar o nosso convite para trazer essa análise agora sobre o mercado de milho, entender como é que vai ficar esses próximos meses, né? Como é que vão ficar esses próximos meses, que é uma preocupação do produtor realmente. E é importante ele ter em mente que nem sempre a gente vai ter o tempo todo preços historicamente altos, né? Mas garantir esses preços médios, acho que foi a sua orientação de ouro nessa entrevista, né? Eu termino a minha fala dizendo uma frase muito antiga, né? Não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca acabe, né? É verdade. E aí cabe a sabedoria nossa de se preparar no momento de vacas gordas para enfrentar uma eventual vacas magras ali na frente, né? E, de novo, 2021-22 é um ano ainda de vacas gordas, né? Pelo menos no primeiro semestre de 2022, a gente ainda vai ter também um horizonte bastante favorável para o produtor brasileiro, não só de milho, mas também de soja, né, Anderson? Eu diria que nos próximos 2 anos, dado o ciclo de alta atual das commodities, no contexto de retomada da economia global, eu diria hoje com muita tranquilidade que pelo menos 2 anos a gente tem a vida garantida. Que bom. Que bom. Boa forma da gente concluir a semana aqui para o mercado de grãos, viu, Anderson? Mais uma vez te agradeço muito pela companhia, pelas informações compartilhadas aqui com a nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é de casa. Volte sempre, meu amigo. Obrigada. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Obrigada, Anderson. Para ti também. Até a próxima. Até. Conosco, senhoras e senhores, Anderson Galvão, analista de mercado da Celeris Consultoria, como sempre, o Anderson muito pontual nas suas análises, fazendo esse resumo do mercado. Pontos importantes da entrevista do Anderson. Primeiro, esse finalzinho, quando ele acredita que a gente ainda tem 2 bons anos pela frente, né? Essa conclusão de 2021, mais 2 anos pela frente de bons momentos aí para o produtor de grãos aqui no Brasil. Apesar das cotações não voltarem aqui no Brasil aos patamares historicamente altos que foram registrados de fato ali há alguns meses, a gente ainda vai ver o mercado bastante volátil, mas garantindo boas oportunidades de comercialização, boas margens de rentabilidade. Sobre a importação de milho, a despesa logística ainda é um ponto importante quando a gente faz essas contas. A gente ainda vê chegando até o consumidor final de milho, como por exemplo uma granja em Jataí, Goiás, ou no oeste de Santa Catarina, foram os exemplos aí que o Anderson nos deu, a gente ainda tem uma condição aí complicada, né, de uma logística bastante cara, e isso pode fazer com que o nosso milho se mantenha ainda bastante competitivo. A diferença, né, e o fiel da balança fica por conta das exportações. Como bem pontuou o Anderson, o Brasil teve uma quebra histórica na sua produção de milho. Nós perdemos na safrinha uma safra de verão inteira. Essa foi a proporção que o Anderson trouxe para nos mostrar como perdemos milho nesta segunda safra, que hoje é a safra mais importante do Brasil. Então perdemos uma safra de verão todinha, por conta dessas severas adversidades climáticas e por conta disso essa baixa disponibilidade de milho, que não se restringe só ao Brasil, mas está aí no mundo todo, ela tem essa condição de manter ainda os preços em patamares bastante elevados. Para Chicago, mercado neste momento meramente climático, este é um mês bastante importante para o mercado de milho, para as lavouras de milho lá nos Estados Unidos, isso deve manter o mercado extremamente volátil. Abre aspas para o Anderson Galvão, vamos ver uma montanha-russa todo dia na Bolsa de Chicago, não vai ser difícil a gente ver limites de alta e baixa sendo registrados aí várias vezes na semana. É mercado climático e mercado climático, como a gente sabe, é assim. Bom,
Essas são informações, então, do mercado de milho. A gente vai ficando por aqui com esse boletim, mas na sequência tem muito mais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.